Bom dia, meus queridos, tudo bem? Seguindo a sequência do nosso material COC, após ter estudado o sistema muscular, hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Vocês podem me acompanhar no livro 14, a partir da página 260, por favor. Bom, nós já fizemos o estudo do sistema nervoso antes desse sistema muscular. E lá no sistema nervoso você aprendeu que ele é o principal sistema de controle do nosso corpo. Ele controla os demais sistemas e também é responsável pelo controle de todas as funções fisiológicas, inclusive funções vitais, como a respiração, o batimento cardíaco, a pressão sanguínea, o peristaltismo, entre outras. Tá, mas por que eu estou lembrando o sistema nervoso nesse momento para vocês? Porque quando nós estávamos lá estudando o sistema nervoso, já tínhamos ouvido falar desse sistema aqui, ó, que é parceiro do nervoso nessa função de quê? De controle geral das funções e dos demais sistemas do nosso corpo, certo? Então, chegou o momento de falar em mais detalhes sobre o sistema endócrino, que junto com o sistema nervoso fazem um controle geral do nosso corpo. Lembrando que o sistema nervoso faz esse controle através de células específicas, as suas principais células chamadas neurônios, que realizam duas atividades, a transmissão do impulso nervoso e a sinapse, e o sistema endócrino realiza a função de controle do nosso organismo através de atuação de glândulas e hormônios. Olha só, glândulas são células epiteliais com função de secreção. Então elas produzem alguns tipos de substâncias para que possam ser lançadas aí em algum lugar. Eu quero dizer porque existem dois tipos de glândulas, basicamente, as endócrinas e as exócrinas. As glândulas exócrinas, elas secretam as substâncias produzidas por ela para fora do nosso corpo ou então no interior de alguma cavidade. Nesse momento, não é do nosso interesse o estudo dessas glândulas. Nós estamos aqui para falar sobre glândulas endócrinas, aquelas que lançam o que elas produzem no interior do próprio corpo, ou seja, na corrente sanguínea, que é sempre o destino dessas glândulas. E um detalhe que a gente pode ter como verdade também é que as glândulas endócrinas sempre produzem o quê? Sempre produzem hormônios. Existem vários tipos de glândulas endócrinas e elas produzem diferentes tipos de hormônios. Eles não são os mesmos sempre. Bom, então existem diferentes tipos de glândulas, elas se localizam em diferentes locais do nosso corpo. Os hormônios, eles têm composição química variada, muito variada, e com funções específicas variadas também, certo? E falando em hormônios, hormônios são mensageiros químicos específicos. Isso que eles são? São moléculas de natureza química geralmente proteica ou lipídica, tá? Que funcionam como mensageiros químicos, uma vez que lançados na corrente sanguínea, circulam junto a ela e vão chegar ao que? A sua célula-alvo. Célula-alvo será aquela que vai ser estimulada por aquele mensageiro químico, por aquele hormônio. Então, o organismo ele tem alguma necessidade, algum objetivo, quando através de um hormônio ele estimula uma célula-alvo, viu? A gente pode pegar um exemplo básico aqui, apesar de estarmos começando o assunto, mas nós temos aqui, por exemplo, na glândula hipófise a produção do hormônio GH, que é conhecido como hormônio do crescimento. E aí, esse hormônio, uma vez produzido por essa glândula, ao circular na corrente sanguínea, ele terá quem como célula-alvo? Ele terá como célula-alvo os tecidos que constituem os ossos e constituem os músculos para promover o crescimento do indivíduo. Tudo bem? Então, outros tecidos, outras células serão alvo desse hormônio, GH, o hormônio do crescimento? Não. Por quê? Porque ele é específico, né? Ele vai estimular o crescimento apenas dessas estruturas, porque é elas que são receptivas a essa molécula, a esse mensageiro químico. Outras células de outros órgãos, como por exemplo
o tecido nervoso do cérebro, lá as células não são receptivas ao hormônio GH porque o tecido nervoso não é um tecido que deve ser estimulado para ter um crescimento como tem o tecido ósseo e o muscular. Entendida a conversa aí, então, da questão do célula-alvo, né? Existe essa especificidade entre os hormônios, tá? Os hormônios não são recicláveis. Uma vez que eles são produzidos, lançados na corrente sanguínea e atingem uma célula-alvo, causando um estímulo para ela, aquele hormônio, ele, depois de conectado à célula-alvo e causando estímulo a ela, ele será eliminado e degenerado aí na corrente sanguínea, tá bom? Não podendo ser aproveitado. Se aquela célula-alvo tem a necessidade de ser estimulada uma segunda vez, então uma segunda taxa hormonal, uma segunda dose hormonal será produzida para esse fim. Eles não são recicláveis. Muito bem, pessoal. Vamos conhecer agora as principais glândulas e hormônios que compõem o nosso corpo, tá? Eu escrevi o nome para vocês aí das principais glândulas e hormônios que compõem o nosso corpo, numeradas aí de 1 a 7, tudo bem? E junta a cada uma dessas os seus principais hormônios, para a gente estar lembrando aí qual é o trabalho deles realizado no nosso organismo. Sempre lembrando então que esse é um sistema com a função de controle geral do corpo, controle das funções dos demais órgãos, de funções importantes, que vocês vão perceber aí quando a gente for citando cada um desses hormônios, tá bom? Então vem comigo, olha só. Podemos começar falando da hipófise, que é conhecida como glândula mãe, tá? Ou foi conhecida tanto tempo como glândula mestre, porque acreditava-se de que, devido à sua importância de tantos hormônios secretados, ela tinha controle sobre tudo e nada controlava ela, né? Ela recebeu esse destaque de glândula mais importante do nosso corpo. Ela é sim uma das mais importantes, mas ela está sob o controle de alguém, que é o hipotálamo. O hipotálamo, que é um órgão do sistema nervoso central, certo? Então, a hipófise, para ela secretar os seus hormônios, ela depende de um estímulo gerado pelo hipotálamo, um órgão do sistema nervoso central. A hipófise, ela é uma glândula localizada na cabeça, abaixo do cérebro, e ela é dividida em duas regiões. Existe a região chamada neurohipófise e a adenohipófise. Essa primeira tem esse nome porque os hormônios secretados por essa região são produzidos pelo próprio hipotálamo, que estimula a glândula hipófise. Então essa região neurohipófise, os hormônios que ela secreta não é ela mesma que produz. Quem produz é o hipotálamo, tá bom? Por isso que ela se chama assim, neurohipófise. Quais são os hormônios secretados por ela, hein? Pela neurohipófise? São dois. Existe a ocitocina, que está associada com ejeção de leite pelas glândulas mamárias de uma mulher que está amamentando o seu filho recém-nascido. E essa ocitocina, ela também é responsável pelas contrações uterinas durante o momento do parto, que vai auxiliar aí na ejeção do bebê através do canal vaginal durante um parto normal. Essa é a ocitocina. A neurohipófise também secreta um hormônio importantíssimo, que é o ADH, que significa hormônio antidiurético, tá? Também conhecido como vasopressina. Esse hormônio que está associado com a reabsorção de água nos rins, durante o que? A formação da urina, processo que nós estudamos aonde? Nós estudamos lá no sistema urinário ou excretor, vimos lá o papel do ADH, hormônio antidiurético, tá bom? Já essa segunda região aqui da hipófise, chamada adenohipófise, todos os hormônios que ela secreta é ela mesma que produz, são produzidos na região adenohipófise, certo? Então tem o GH, que é responsável pelo crescimento de ossos e músculos, que são as células-alvo atingidas por ele.
E quando a gente estuda esse hormônio, a gente pode falar sobre nanismo, sobre gigantismo e acromegalia. Essas 3 doenças associadas aí a taxas alteradas na produção desse hormônio, para menos ou para mais, na fase infantil ou na fase adulta. TSH, hormônio estimulante da tireoide, que é outra glândula aqui para nós estudarmos. Tá? Esse hormônio produzido pela hipófise é responsável por estimular a tireoide a produzir os seus próprios hormônios. ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, esse que é produzido na hipófise e que estimula essas glândulas aqui suprarrenais, também conhecidas como adrenais. Estimula elas a o quê? A produzir os seus próprios hormônios. LH, que é hormônio luteinizante, e FSH, que é hormônio folículo estimulante. A hipófise produz esses hormônios que terão suas células-alvo encontradas aqui em testículos e ovários, estimulando essas glândulas a produzirem os seus próprios hormônios e também a produzir os gametas. Afinal, essas glândulas elas são gônadas, estruturas produtoras de gametas, que são células reprodutoras. PRL, prolactina, esse é o hormônio responsável pela produção de leite para uma mulher que está amamentando o seu filho. Muito bem, pessoal, esses são os hormônios da glândula tireoide, divididos nas regiões neuro e adenohipófise, certo? Nossa próxima glândula aqui, a tireoide, ela está localizada no pescoço, tá? No pescoço. Essa glândula, ela produz esses hormônios T3 e T4. Essas siglas, elas fazem referência aos nomes triiodotironina e tiroxina, que são os hormônios T3 e T4, associados à regulação da taxa metabólica basal, ou seja, uma taxa referente ao funcionamento do nosso corpo, a velocidade de metabolismo, a velocidade de gasto de energia, enfim. Calcitonina. Calcitonina é um hormônio relacionado à concentração de cálcio no sangue, ou seja, a calcemia, tá? E a função dessa calcitonina é de retirar cálcio da corrente sanguínea e fixar nos ossos. Muito bem? Retirar cálcio da corrente sanguínea e fixar nos ossos. Então, tem um detalhe aqui que nós vamos perceber ao longo do sistema endócrino, que são os hormônios antagônicos, ou seja, hormônios que têm funções que envolvem a mesma dinâmica, mas eles têm funções contrárias. Isso que são hormônios antagônicos. Então, nós temos aqui um terceiro tipo de glândula, que é a paratireoide, e produz o hormônio paratormônio com uma função parecida com a da calcitonina, só que ao contrário, por isso são chamados de hormônios antagônicos. Se é o contrário, qual é a importância do paratormônio, hein? É de retirar cálcio dos ossos, afinal são reservatórios desse íon, desse mineral, e lançar na corrente sanguínea. Então a gente tem um verdadeiro depósito, reservatório de cálcio no corpo, que são os ossos, né? Como o cálcio tem outras importâncias, como por exemplo participar da coagulação sanguínea, da contração muscular e da transmissão do impulso nervoso, ora ele é lançado na corrente sanguínea para que ele possa ir assumir essas funções. Então tá aí para vocês calcitonina e paratormônio. E é isso, turma, nós temos várias outras glândulas aqui para estarmos falando, por isso nós vamos dividir a nossa aula de sistema endócrino em 2 partes, tá bom? Então essa foi a nossa primeira parte, onde eu fiz uma introdução para vocês e falamos sobre 3 principais tipos de glândulas do nosso corpo, que foi a hipófise, a tireoide e a paratireoide. Vimos os seus hormônios secretados e é isso. Depois nós continuamos esse trabalho. Então vocês já podem na plataforma acompanhar os exercícios lá, realizar os exercícios, e numa próxima aula nós vamos então tirar as nossas dúvidas e reforçar esse conteúdo, tá bom? Então muito obrigado pela atenção, bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau!